Como você vai saber a vontade de Deus para sua vida se você está cheia de enganos e de mentiras? Hoje nós vamos falar sobre fortalezas mentais e de como elas destroem a sua vida. E eu não estou exagerando quanto à palavra destruição, porque eu vivi na pele e somente depois de receber o perdão de Cristo, que eu nem sabia que eu precisava tanto, foi que eu recebi uma nova mentalidade, a mentalidade do Evangelho, que então me permitiu ver claramente, porque o Evangelho não é para nossa mente humana entender, é algo espiritual, e o nosso espírito, quando o pecado entrou, ele morreu, e Jesus veio para nos trazer da morte para a vida. Então, se você quer entender sobre essa mentalidade, continua assistindo. A nossa carne é passageira, o nosso espírito e a nossa alma são eternos. Se eles não fossem eternos, ninguém teria tanto medo, falta de explicação e incertezas sobre a morte. A fortaleza é tudo aquilo que aprisiona uma pessoa dentro de uma mentira, um engano ou uma falsa percepção sobre a sua realidade. E é tudo que você pensa de forma recorrente e constante, como se fosse uma crença limitante. Crenças são difíceis de quebrar, porque elas foram enraizadas durante anos e às vezes desde a infância, às vezes através de um trauma que teve um impacto muito grande na nossa vida. É diferente de um pensamento intrusivo, que vem às vezes e nos gera um pânico. As fortalezas são pensamentos realmente enraizados em nós, no nosso íntimo. Muitas vezes você nem vai conseguir identificar elas. E se você é alguém que não reflete muito sobre o que você pensa, você provavelmente é uma pessoa cheia de dores e de conflitos internos. Em 2 Coríntios 10, 4 e 5 vai nos dizer: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso é uma batalha espiritual, não é resolvido com armas carnais. Por isso que o teu psicólogo não consegue te curar. Eu preciso que você abra o seu coração para buscar entender que nós somos influenciados por espíritos malignos o tempo inteiro. Se não é o Espírito Santo de Deus que está governando a sua vida, as suas decisões, você está sendo influenciado pelo mal, porque não há mais que duas fontes, há apenas o bem e o mal, não tem meio termo entre isso. A Bíblia vai nos revelar o caráter de Deus e fala que ele é justiça, amor, pureza, santidade, mas também nos revela o caráter de Satanás e diz que ele é o enganador, o mentiroso e um ladrão, e ele rouba você da sua própria vida, ele rouba você da sua felicidade e ele rouba a sua salvação, porque ou você pensa coisas alinhadas com o caráter de Cristo, ou você pensa coisas alinhadas com o caráter do inferno. Os seus pensamentos são muito importantes, porque eles governam toda a sua vida, independentemente da sua crença, do seu nível de estudo, da sua religião, onde você mora, ou a quantidade de dinheiro que você tem. Isso é igual para todos nós, e também é a área que mais causa destruição na vida de uma pessoa. Tudo começa na nossa mente. Antes de alguém ir lá e cometer um crime, a pessoa vai se imaginar cometendo esse crime para decidir se vale a pena ou não. Assim como alguém que vai pedir uma pessoa em casamento, se imagina casando com a pessoa. Antes de você sair de casa, você se imagina indo para o local onde quer e decide se vale a pena ou não. Isso porque pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram ações, ou até mesmo uma paralisia. Por conta das fortalezas mentais, você pode passar a vida inteira aprisionado, ou por agir de acordo com elas, passar a vida inteira se autodestruindo. É só olhar para o mundo ao redor e observar o que as pessoas estão fazendo atualmente. Se você não tiver os pensamentos certos, ou seja, pensamentos obedientes a Cristo, e armas não humanas para lutar contra isso, mas espirituais para destruir as fortalezas, você não vai conseguir vencer essa batalha. Porque antes mesmo da psicologia nos ensinar sobre existirem pensamentos intrusivos e a filosofia nos ensinar de que nós não somos os nossos pensamentos, a Bíblia já trazia exatamente sobre o que o ser humano deveria pensar e já tinha também as chaves para vencermos os pensamentos que nos adoecem. Em Filipenses 4:8 vai dizer: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Então, se você mantém diálogos com brigas internas, se imagina xingando as outras pessoas, fica se torturando, imaginando os piores cenários na sua mente acontecerem na sua vida, você vive cercado de acusações, culpa e coisas que te trazem sentimentos ruins. Você está sendo influenciado, sim, por sugestões de espíritos malignos que estão tentando construir fortalezas na sua mente. Eu tomei remédios psiquiátricos durante 14 anos da minha vida e eu sofria demais com os efeitos colaterais. E mesmo com esse tratamento prolongado, eu não deixei nunca de ser uma pessoa deprimida, nem de ter ataques de pânico, porque o que eu precisava era de uma nova mentalidade, uma mentalidade espiritual. E eu amo o trabalho dos psicólogos. Se um dia eu voltar a estudar, com certeza vai ser para cursar alguma coisa relacionada à psicologia, mas para ajudar as pessoas à luz da palavra que transforma, porque o conhecimento ele nos ajuda, mas nós precisamos dessas armas espirituais para de fato vencer e trazer a cura, porque é assim a cura. O mundo nunca vai te falar que o seu problema tem solução, o mundo nunca vai te falar que o seu problema pode ser resolvido com Cristo. O mundo vai esconder de você de que há cura para todas as coisas e que essa cura é Cristo. E gente, isso vale para tudo na vida. Se você tem uma mentalidade de que você é um azarado, de que não vai crescer na vida, de que as coisas são fáceis para todo mundo, menos para você, você está debaixo de uma opressão demoníaca, mas Jesus veio para te libertar disso. Você só precisa estar atento de que se você realmente crê em coisas contrárias à palavra de Deus, do Deus que quer te levar para passar toda uma eternidade com Ele, que se entregou na cruz por amor de você, que diz que você é mais que um vencedor, que te prometeu vida com abundância. Se os seus pensamentos são contrários a isso, você não está pensando o que é correto, você não está pensando o que é bíblico, você está dominado por pensamentos do inferno. Os médicos assumem não poder curar transtornos mentais. Eles até falam com você e você desabafa. Você aprende com o conhecimento que eles têm. Isso até te ajuda por um momento, mas isso não te transforma, porque só a palavra de Deus é capaz de transformar um ser humano. A fonte da qual você está recebendo conhecimento vem de um mundo caído, vem de um conhecimento corrompido. Ele está fora da fonte original, porque a psicologia e toda a sabedoria do mundo tem sim fontes bíblicas. O que Satanás faz é tirar o foco de Cristo das coisas, mas se você começa a se adentrar na Bíblia, você percebe que tudo está de acordo com princípios ou de desacordo com os princípios. O que você precisa é de uma fonte espiritual. Aí você vai conseguir mudar, você vai conseguir vencer, porque senão no máximo vão te dar um remédio que te desacelere e que esconda a sua dor por um momento. E Jesus não te criou para ser escravo de medicamentos caros que te enchem de sonolência e acabam com a sua qualidade de vida. A Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades na cruz. E se alguém que está nesse vídeo não conhece muito a Bíblia, lá no Antigo Testamento, Deus tirou o seu povo do Egito, que era uma terra de escravidão, onde Faraó oprimia eles. Isso é uma analogia ao pecado, que agora nos escraviza. E Faraó, o opressor, é uma analogia a Satanás. Jesus veio e se fez carne no Novo Testamento para te salvar e te libertar da vida de pecado. Isso significa que você não é mais escravo de nada. Você tem domínio sobre você, inclusive sobre os seus pensamentos. E você pode pensar, mas eu sou livre, eu faço o que eu quero. Só que liberdade nunca foi sobre fazer o que a gente quer. A verdadeira liberdade é conseguir fazer o que não queremos. Fazer o que a gente quer é apenas um descontrole. Ter disciplina, por exemplo, nos traz muitos benefícios. Mas para você conseguir ter disciplina, você precisa negar suas emoções, negar a si mesmo e fazer as coisas independentemente delas. A lógica com Deus é parecida. O pecado parece liberdade, até você tentar parar e ver que não consegue parar com ele, porque você está preso dentro de um sistema de escravidão na sua mente. O povo de Deus foi levado do Egito para uma terra prometida, uma terra que emanava leite e mel, com cidades que eles não construíram e com plantações que eles não fizeram. Todo tipo de bênção estava lá, que Deus preparou para eles, que hoje seria a vida com abundância que Jesus prometeu deixar para nós. E não são bens materiais. Quem mais tem bens materiais hoje em dia são os famosos que
morrem cada vez mais novos, que se afundam em drogas e relatam em entrevistas que eles se sentem vazios e que eles se sentem sozinhos, mesmo com um público enorme indo atrás deles. A vida com abundância não é bens materiais, a vida com abundância é a vida no espírito. O povo de Deus, antes de chegar na promessa, eles passaram por um deserto onde a fé deles foi testada e a maioria não chegou na terra prometida porque eles não confiaram no Senhor. Eles reclamaram e se rebelaram contra tudo que Deus ordenava, mesmo vendo na sua volta que Deus era bom, que ele fazia sinais, milagres, maravilhas, dava provisão constante. Eles até mesmo ignoraram o fato de que Deus tirou eles da terra da escravidão. E é exatamente isso que a nossa geração faz hoje. Nós somos incrédulos igual eles foram. Nós preferimos ficar oprimidos pelo Satanás do que se curvar a quem nos criou e sabe o que é melhor para nós. Deus não nos oprime, Ele nos protege e tudo que Ele nos pede para fazer, Ele também nos deu toda a capacidade de fazer. E sempre serão coisas para o nosso bem, para nos trazer vida, para nos tornar mais maduros, para nós desenvolvermos um caráter igual ao dele. Ele nos convence das coisas através do seu amor, não é com acusação, nem com nenhum tipo de imposição. Obedecer a Deus, então, é uma escolha. Viver no pecado muitas vezes não é. A lógica do evangelho, ela é contrária. Jesus, sendo Deus, se fez servo de todos. E o homem mais importante da terra dos nascidos de mulher não fez nenhum sinal milagroso como Moisés, por exemplo, e passou a sua vida escondido no deserto. Porém, por Jesus, ele foi considerado o maior. O evangelho também não veio para quem está são, mas para quem está doente, para quem precisa de ajuda. Só que nós temos um coração muito duro e nós não queremos receber essa ajuda, porque nós não queremos ser confrontados. Jesus, além de tomar nossas enfermidades sobre si, ele nos chamou para fazer obras maiores do que as dele. Só que o que a gente tem feito? A gente tem feito isso? Ou será que não estamos todos doentes, ansiosos, amargurados e deprimidos porque a gente passa nosso tempo pensando demais em nós mesmos e nós não ligamos para ninguém à nossa volta? Nós somos egoístas, nos vitimizamos constantemente. Somos muito ingratos e invejamos a vida dos outros porque a gente tem acesso a muita coisa nas redes sociais e é uma realidade totalmente distorcida e nada normal. Nós também não perdoamos as pessoas que nos machucam e se alguém nos olha feio, a gente já odeia essa pessoa com toda a nossa força. Nós corremos atrás somente de coisas terrenas que não vamos ter por mais de 80 anos, que não vai sobrar pedra sobre pedra. Enquanto isso, por sermos seres espirituais e o nosso espírito estar morto, a gente perece, porque vivemos para satisfazer a carne. E por não viver no espírito, nós carregamos todo tipo de culpa e condenação. Nós crucificamos Jesus novamente, porque o preço já foi pago e foi pago com o sangue dele. Antes da fundação da Terra, ele escreveu um projeto perfeito para a vida de cada um de nós, mas nós insistimos em viver do nosso próprio jeito, a gente não vive com um propósito, por isso que a gente se sente tão vazio. E eu falo disso porque isso aconteceu primeiramente comigo. E é assim que as fortalezas se estabelecem na nossa vida, porque nós quebramos os princípios bíblicos. É quase como um bingo e a gente consegue gabaritar tudo. E é por isso que somos miseráveis. E só o poder de Jesus pode nos libertar disso tudo. Romanos 12:2 vai nos dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu espero que esse vídeo te abençoe e que o Espírito Santo fale no seu coração profundamente, porque você não veio ao mundo para ficar de qualquer jeito, você não veio ao mundo para se sentir como você tem se sentido. E ele tem coisas muito melhores do que você vai encontrar aqui na Terra, seja o que for, seja bem material, você pode ter muito sucesso, mas o que você precisa verdadeiramente é dele. E a minha oração para sua vida é que você encontre nele esse amor, que os seus olhos sejam abertos e que todas as escamas caiam e você possa receber o amor de Cristo na sua vida, assim como eu recebi e me curei de tudo isso, porque em primeiro lugar eu estou falando sobre a minha vida. Mas se a minha vida te confronta, se permita ser confrontado, se permita também mudar, porque Cristo te capacita. A força realmente não vem de nós. Para nós é impossível salvar a nós mesmos, mas para Deus nenhuma coisa é impossível.